Você faz tudo e ninguém vê. Não é exagero, não é drama, não é ingratidão. É uma das experiências mais reais e mais silenciosas que existem dentro de um casamento longo. E é uma das que mais raramente são nomeadas. Porque nomear parece fraqueza. Porque nomear parece reclamar do que você tem. Porque nomear significa admitir que algo que deveria ser diferente não está sendo. Mas eu vou nomear hoje, com a clareza que esse tema merece. Porque invisibilidade dentro do casamento não é destino, é sintoma. E sintomas têm causas, e causas podem ser trabalhadas. Existe uma distinção importante que precisa ser feita logo no começo. Invisibilidade emocional não é solidão. Solidão é a ausência de companhia. Invisibilidade é algo muito mais específico e muito mais doloroso. É a presença de companhia, sem reconhecimento real. Você pode se sentir solitária num quarto vazio. Isso é solidão comum. É desconfortável, mas é compreensível, faz sentido. Você se sentir invisível ao lado do seu marido é uma experiência diferente. É olhar para alguém que está lá, fisicamente presente, funcionalmente disponível, e sentir que ele não te vê, que o que você faz não é notado, que o que você sente não é reconhecido, que o que você é, além dos papéis que desempenha, não importa para ele de uma forma que vai além da funcionalidade. Ser ignorada por um estranho dói pouco. Ser invisível para quem escolheu você destrói por dentro, devagar, em camadas, sem deixar marca visível. E o que torna essa experiência especialmente cruel é que ela não deixa vestígio claro. Não tem um momento específico onde tudo começou. Não tem um evento que a causou. Não tem um culpado óbvio. Tem apenas a acumulação de milhares de pequenos momentos onde você estava lá e não foi vista. A invisibilidade dentro do casamento não chega de uma vez. Ela se instala em micromomentos, em ausências tão pequenas que individualmente parecem insignificantes, mas que, multiplicadas ao longo do tempo, constroem uma realidade que te deixa com a sensação de que você poderia desaparecer, e ninguém notaria de imediato. O micromomento mais comum é esse. Você compartilha algo, uma conquista, uma preocupação, uma observação, e ele não responde de verdade, não com presença, não com interesse. Ele ouve no mínimo necessário, faz um som de reconhecimento e volta para o celular, ou para a TV, ou para o que estava fazendo antes. Esse momento, uma vez, é insignificante. Ele está cansado, ele está distraído. Todo mundo tem momentos assim. Mas quando esse é o padrão, quando você percebe que, raramente, quase nunca, o que você compartilha recebe atenção real, você começa a parar de compartilhar, inconscientemente, porque o sistema nervoso aprende rápido que aquela oferta de conexão não vai ser recebida, e para de fazer a oferta para se proteger da decepção. John Gottman chamou esses momentos de bids, pequenas ofertas de conexão que os parceiros fazem ao longo do dia. E ele descobriu que a forma como o outro responde a esses bids é um dos maiores preditores da saúde de um casamento. Quando os bids são consistentemente ignorados ou minimizados, a pessoa que os faz para de tentear. E quando ela para de tentar, a intimidade começa a morrer. E você vai aprendendo a ser menor, em não tomar espaço, a não pedir atenção porque pedir atenção parece exigir demais, a engolir o que sente porque compartilhar não leva a nada, a se tornar, dentro do seu próprio casamento, invisível. Existe uma dimensão específica da invisibilidade dentro do casamento que precisa ser nomeada: o trabalho invisível, a carga mental que existe antes de qualquer tarefa prática ser executada. Antes da roupa estar lavada, alguém percebeu que a roupa estava suja, alguém lembrou de separar, alguém organizou quando ia lavar, alguém verificou se havia sabão. Esse processo mental de perceber, lembrar, planejar, organizar, acontece antes de qualquer ação visível e é quase sempre invisível. Antes do filho estar na escola no horário, alguém lembrou do uniforme, alguém verificou se a mochila estava pronta, alguém organizou o lanche, alguém monitorou o horário de saída, alguém antecipou o que poderia dar errado e resolveu antes. Esse é o trabalho que não aparece, que não tem produto visível, que quando está sendo feito perfeitamente,
Parece que não existe, porque os problemas foram resolvidos antes de aparecerem. E é exatamente por isso que não é reconhecido, porque o reconhecimento geralmente vem do que é visto, e o trabalho mais importante dentro de um casamento, frequentemente, é o que não é visto. Simone de Beauvoir escreveu sobre isso décadas antes de termos nome para isso, sobre como o trabalho doméstico e emocional da mulher, o trabalho de manter uma casa, uma família, uma vida funcionando, era sistematicamente invisibilizado, não por maldade necessariamente, mas por uma estrutura que normalizava essa contribuição ao ponto de ela se tornar pressuposta. E pressuposta é invisível por definição. Quando o que você faz é pressuposto, não é reconhecido. E quando não é reconhecido, você se torna invisível, não como pessoa, como contribuição, como esforço, como presença que faz a diferença. E invisibilidade da contribuição, eventualmente vira invisibilidade da pessoa. Mas o trabalho prático é só uma camada. Existe outra camada de invisibilidade que é ainda mais pesada e ainda mais raramente reconhecida: a carga emocional. Você não só administra a logística da família, você administra as emoções, você monitora o estado emocional de todos, você percebe quando ele está estressado antes que ele perceba, você antecipa os conflitos entre os filhos, você suaviza as tensões, você cria o ambiente emocional que permite que todos os outros funcionem. E você faz isso enquanto gerencia os seus próprios estados emocionais, enquanto processa suas próprias dificuldades, enquanto carrega os seus próprios medos e inseguranças, muitas vezes sem espaço para mostrá-los porque você é o pilar. E pilares não podem desmoronar. Essa carga emocional de ser a reguladora do ambiente familiar inteiro é o peso mais invisível de todos, porque não produz nada tangível, não tem resultado que você possa mostrar. É um trabalho que existe apenas no interior de quem o faz. E quando não é reconhecido, quando ninguém pergunta como você está com tudo isso, quando a sua vida emocional interna é pressuposta como estável, enquanto você sustenta a estabilidade de todos os outros, você vai ficando invisível para si mesma. E invisibilidade para si mesma é o estágio mais perigoso de todos, porque quando você para de se ver, quando você se torna apenas função, apenas papel, apenas responsabilidade, você perde o contato com quem é, além de tudo que faz. A autoestima não é construída só internamente, ela é parcialmente construída e parcialmente destruída através das relações. Quando as pessoas ao nosso redor nos veem, nos reconhecem, demonstram que o que fazemos e o que somos importa. Nossa autoestima é alimentada, não de forma dependente e frágil, mas de forma natural, porque somos seres relacionais, e relacionalidade saudável inclui reconhecimento mútuo. Dentro de um casamento onde você é invisível, esse reconhecimento não acontece, e a autoestima vai sofrendo, devagar, sem que você perceba de imediato. Você começa a questionar se o que sente é válido, porque quando você compartilha e não recebe resposta, você aprende que os seus sentimentos não merecem atenção. Você começa a questionar se o que pensa é interessante, porque quando você fala e não é ouvida, você aprende que suas ideias não merecem espaço. Você começa a questionar se o que faz tem valor, porque quando você se esforça e não é reconhecida, você aprende que seu esforço é pressuposto. E esse questionamento constante vai corroendo, por baixo, em camadas que nem sempre são conscientes, até que um dia você percebe que se tornou menor do que era, que se encolheu, que a mulher que era antes, mais confiante, mais presente, mais inteira, ficou para trás em algum ponto do casamento. E a maioria das mulheres nessa situação não conecta isso com a invisibilidade dentro do casamento. Conecta com o envelhecimento, com maternidade, com o peso da vida, com ela mesma, com alguma inadequação pessoal que a fez se tornar menos. Mas não é inadequação pessoal, é o resultado previsível de anos sendo invisível dentro de uma relação que deveria ser o lugar onde você é mais vista. Existe uma distinção importante que precisa ser feita, porque confundir as duas coisas leva a conclusões diferentes sobre o que está acontecendo e o que pode ser feito.
Não ser visto pode acontecer sem intenção. Pode ser consequência de distração, de cansaço, de falta de consciência emocional, de padrões aprendidos numa família, onde reconhecimento também não era prática comum. Não ser visto pode ser um hábito que ele nem sabe que tem, uma limitação que nunca foi desenvolvida, uma linguagem emocional que nunca aprendeu. Ser ignorado é diferente. É quando ele sabe, ou deveria saber, e escolhe não ver. Quando você expressou o que sente e foi descartada. Quando você pediu reconhecimento e foi minimizada. Quando você tentou criar conexão e foi consistentemente rejeitada. A diferença importa porque determina o que é possível. Se ele não te vê porque nunca aprendeu a ver, há uma possibilidade real de mudança se ele estiver disposto a aprender. Se há abertura, se há disposição para trabalhar numa limitação real. Se ele te ignora de forma consciente, se o padrão é de desprezo, de minimização consistente, de descaso com o que você sente e o que você precisa, a conversa é diferente, porque não é sobre habilidade, é sobre escolha, e escolha diz algo muito mais fundamental sobre o casamento. Existe um paradoxo doloroso na invisibilidade dentro do casamento. Quando você pede para ser vista, raramente você é vista da forma que precisa. Porque pedir reconhecimento, dizer diretamente, eu preciso que você reconheça o que faço, eu preciso que você me veja, cria uma dinâmica de obrigação. E reconhecimento que vem de obrigação não alimenta da mesma forma que reconhecimento que vem de genuína atenção. Então o que você faz? A resposta que parece contra-intuitiva, mas que funciona, é essa. Você começa a se ver. Não como substituto do reconhecimento externo, mas como fundação, como ponto de partida. Quando você começa a reconhecer o seu próprio valor, o que você faz, o que você contribui, quem você é, além dos papéis, você muda a forma como se apresenta dentro do casamento. Você para de pedir reconhecimento de uma posição de necessidade. Você passa a ocupar espaço de uma posição de consciência do próprio valor. E essa mudança muda a dinâmica, não instantaneamente, não magicamente, mas de forma real. Porque quando você para de se encolher, fica mais difícil para o outro te ignorar, não porque ele mudou, porque você mudou. E mudança numa pessoa dentro de um sistema relacional inevitavelmente provoca mudança no sistema. Mas isso não substitui a conversa, e há uma conversa que precisa acontecer. Não a conversa de cobrança, não o você nunca me vê, você nunca reconhece o que eu faço, você não se importa com o que eu sinto. Essa conversa fecha o outro na defensividade, e defensividade não cria reconhecimento. A conversa que funciona é a conversa de vulnerabilidade real. Eu me sinto invisível dentro do nosso casamento, não porque você faz algo errado de forma óbvia, mas porque eu preciso ser vista de uma forma que não está acontecendo. Eu preciso que você pergunte como eu estou e espere pela resposta. Eu preciso que o que eu faço seja notado às vezes. Eu preciso sentir que existo para você, além do que sou funcionalmente. Essa conversa exige coragem, porque ela te expõe, porque ela admite uma necessidade, porque ela diz, eu não estou bem da forma que fingi estar. Mas é a única conversa que tem o poder de mudar alguma coisa de verdade. Erich Fromm dizia que a coragem de ser vulnerável é a coragem de ser humano, e dentro de um casamento, a vulnerabilidade honesta é sempre o caminho mais direto para a conexão real. Existe um ponto em alguns casamentos onde a invisibilidade acumulada por tempo demais se torna insuportável, onde o peso de anos sendo invisível cria uma distância que nenhuma conversa consegue mais atravessar sozinha. Nesse ponto, a questão não é mais como ser vista dentro desse casamento. A questão é o que você quer fazer com a informação de que passou anos num casamento onde não foi vista. E essa é uma das decisões mais difíceis que alguém pode tomar, porque inclui olhar para o casamento e avaliar, com honestidade brutal, se há ainda possibilidade de mudança real. Se há disposição mútua, se há amor suficiente e vontade suficiente para reconstruir algo que foi se desfazendo em silêncio por tanto tempo. E se a avaliação honesta for que não há?
Reconhecer isso não é fracasso, é a forma mais corajosa de se respeitar, de reconhecer que você merece mais do que invisibilidade, que a sua vida, o que você pensa, sente, faz, sonha, merece ser vista por alguém, mesmo que esse alguém não seja ele. Você não nasceu para ser invisível e o casamento não deveria ser o lugar onde você desaparece. Deveria ser o lugar onde você é mais vista do que em qualquer outro. Onde o que você é, além de tudo o que faz, importa. Onde sua vida interior tem espaço. Onde seu esforço é reconhecido. Onde sua presença faz diferença não só funcionalmente, mas humanamente. Você merece ser vista, não como função, como pessoa. E se isso não está acontecendo dentro do seu casamento, essa é uma das conversas mais importantes que você pode ter, consigo mesma primeiro, e depois com ele. Porque invisibilidade não é destino, é um estado que pode ser mudado, mas só se for nomeado primeiro. E você acabou de nomeá-lo? Deixa nos comentários. Você se sente vista dentro do seu casamento? Ou há quanto tempo está carregando essa invisibilidade em silêncio?